Quero deixar uma palavra contigo do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, uma palavra bem pertinente para os dias atuais, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Nós temos uma situação bem aguda em Israel nessa época. Estamos falando de 600 a.C. aproximadamente, e o profeta começa a questionar a Deus pela injustiça social que era enorme, pela opressão dos poderosos, pela autonomia que o mal tinha naquela época, porque o juízo não acontecia, as regras estavam frouxas, a injustiça desgraçava toda a humanidade, a idolatria era crescente, enganos, roubos, ludibrios, tudo isso estava acontecendo na época de Abacuque. Ele começa a questionar a Deus por causa desta inversão, a injustiça crescendo, o mal prevalecendo, o sofrimento aos oprimidos sendo galopante, e ele não entende essa reversão de valores. Ele questiona a Deus, ele pergunta a Deus até quando. Nós vemos isso no capítulo 1 especificamente, e no capítulo 2, depois de um diálogo estabelecido, Deus começa a responder falando que mandaria juízo, que não estava ausente da situação, apesar do clima de terrorismo que havia na sociedade. Deus estabelece 5 juízos. A expressão que o profeta usa é ai. O ai no Antigo Testamento é dor, é lamento. Ele estabelece isso como julgamento de Deus. O próprio Deus falando, cria-se uma esperança, e no capítulo 3 ele então tece uma oração. O capítulo 3 é uma oração do profeta a Deus, e ele encerra esta oração com esse salmo, salmodiando ao Senhor. E nós vemos aqui que, apesar da descontinuidade que o profeta vivia, aqui no caso a figueira não florescendo, não havendo produto na vide, a oliveira também não dando resultado, os campos, a agricultura toda comprometida, a pecuária também comprometida, gado e ovelhas não se reproduzindo, era uma descontinuidade muito grande, e a nossa vida é marcada por descontinuidades. Nós mudamos de ciclo a ciclo, e de repente estamos num ciclo de vitória, de bênção, de prosperidade, e o próximo ciclo pode ser de uma ruptura tal a jogar qualquer um na pobreza, na doença, na falência, fazer com que a pessoa sofra uma adversidade terrível. E isso é pertinente da vida, são descontinuidades, são rupturas, isso é iminente à vida cristã. Viver é correr esse risco. E o profeta está dando esperança. Apesar disso ocorrer, da descontinuidade ocorrer, ele não entra em crise. Muitos, quando acontecem isso, entram em crises, perdem a cabeça. Então, são momentos em que são visitados pela adversidade. A crise, quando bate na porta de alguém, ela insulta, ela humilha, ela determina a sua vez, a sua voz, ela derruba a pessoa, ela fala que a pessoa não tem potência para viver, que o controle não está 100% nas suas mãos. Tudo isso a crise vem falando, e ela não escolhe nome, sobrenome, endereço,
pessoas que sejam referenciais. Não, ela vem e faz o seu estrago. Mas, no caso do profeta, por ele ter um lampejo de fé, a relação com Deus, ser da tradição israelita, ter esse contato com Yahvé, a descontinuidade pela fé gera continuidade. Ele não perde a cabeça no meio da crise. Então a fé, ela tem esse poder de você fazer a vida continuar, de você transcender mesmo com as rupturas da vida. A fé entra exatamente nesse momento. Então o sofrimento pode vir, a escassez pode vir, conforme estava vindo para o profeta e para a nação. Eles seriam julgados pelos caldeus, Deus usaria o braço do ímpio para gerar disciplina, depois os babilônicos, e a escassez seria realmente grande com todas estas faltas, mas apesar disso, ele continuaria vivendo. Uma esperança, um fôlego, um norte, uma tábua de salvação, um caminho. A fé pavimenta tudo isso e tem que ser observado. E para que isso aconteça, a fé, ela pede um ajuste. Só é possível isso acontecer, conforme falou aqui o profeta, se houver um ajuste da visão de quem é Deus. E ele declarou aqui: o Senhor Deus, o Deus da minha salvação. Me alegro no Senhor. Ele fez, naquele momento, criou esperança, gerou uma liturgia, motivos de alegria, porque buscou no Senhor. Então a correção da imagem de Deus, da sua natureza, do que ele pode proporcionar, tem que ser corrigida. E ele firma isso. Se outrora a dúvida estava acima da fé, agora a fé derruba a dúvida e o questionamento, e na convicção dele, ele é muito diretivo em dizer: o Deus da minha salvação, o Senhor meu Deus, que é a minha fortaleza. Ele traz Deus para próximo de si. Há uma possessão, há uma pessoalidade, há uma intimidade desse Deus com esse profeta. Visão corrigida. Ele firma a fé na identidade de Deus, na natureza, tanto na face quanto nos seus feitos. E tem que ocorrer isso. No momento da adversidade, a nossa saída é o Senhor. Os homens são fracos, o sistema é corrompido, as oportunidades limitadas, e vai ser exatamente em Deus que possibilidades poderão ocorrer. E a fé, em último lugar, caminha na direção da capacitação. Se a identidade de Deus for ajustada, a sua natureza corrigida, se esperarmos em Deus, num Deus poderoso, e tivermos expectativas corretas neste Deus, milagres podem acontecer no sentido dele gerar capacitação e inovação. Ele continua falando: ele faz os meus pés como os da corça, um animal que andava e anda por lugares rochosos e difíceis, altos, perigosos, e faz andar altaneiramente. Então, tanto é capacitação como inovação. Em Deus, depois da visão de Deus, da identidade corrigida, o inédito pode acontecer. A gente vence a crise, dá prosseguimento na vida, gera adoração nessa trajetória, exultando e se alegrando ao Senhor. Parece que o apóstolo Paulo usa isso em Tessalonicenses 5,16, na sua primeira carta. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Apesar da horizontalidade desta vida, percalços, opróbrios que nós passamos, sofrimentos, calamidades, as quais nos visitam, há motivos ainda no Senhor para a bem-aventurança, para o gozo, para a paz, para a alegria. E esse caminho é de fé. E esse caminho de fé gera direção para novas capacitações.
as coisas estancam aqui, mas a gente, por resiliência à fé ultra circunstancial, somos refeitos, redirecionados e reposicionados. Lugares altos e pés como os da corça. Uma supercapacitação, um poder além do qual nós temos como natural, e tudo isso é proveniente por uma fé, proveniente da fé gerada e gerida num Deus vivo e maravilhoso, Salvador, um Deus que não brinca com a nossa existência. Não permite que a gente pare na primeira crise existencial vivida. Ele dá prosseguimento até cumprir todos os propósitos dele em nós. Que Deus te abençoe.